Vamos iniciar nossa aula novamente sobre inferência do vetor de médias de duas populações. Estamos falando propriamente dito do problema de Behrens-Fisher multivariado, onde as covariâncias são heterogêneas e a distribuição das duas populações são normais, multivariadas. Nós retiramos uma amostra também N1 de uma das populações e N2 da segunda população para fazermos o teste. Então, nós já falamos do teste da razão de verossimilhanças e do T2 de Rotherham aproximado, que usa a distribuição Q quadrado de forma assintótica. Bom, então, para a gente testar a igualdade das duas médias populacionais, vários autores, durante um bom tempo, a partir desde 1950, têm se preocupado com esse problema e têm tentado resolver esse problema, né? Então, nós temos várias soluções aproximadas, discutidas na literatura especializada, mas nenhuma ainda chegou à solução exata. Então, mas são excelentes aproximações e nós vamos apresentá-las agora para esse caso multivariado estritamente. Então, nós temos a solução de Bennett, 1951, a do James, 54, Yao, 1965, Johansen, 80, Neil van der Merwe, 86 e Krishnamurti, Yu, 2004. O que essas aproximações visam ajustar? Visam ajustar os graus de liberdade para se obter uma melhor aproximação Q quadrado ou T2 de Rotherham na sua maioria. Então, nós sempre vamos usar a distribuição Q quadrado assintoticamente, só que em vez de usar os graus de liberdade, P graus de liberdade, como foi a aproximação anterior, nós vamos usar um ajuste para obter esses graus de liberdade, que vai depender do grau de heterogeneidade das covariâncias, portanto, que vai ser refletido na heterogeneidade das covariâncias amostrais. O Christensen e Rancher, 1997, apresentam 7 dessas soluções com o intuito de compará-las utilizando simulação Monte Carlo. Então, é um excelente artigo para consultar. Esse do Christian e Rancher, a comparison of type 1 rates and power levels for 7 solutions to the multivariate Behrens-Fisher problems. Ou seja, comparação das taxas de erro tipo 1 e níveis de poder de 7 soluções multivariadas do problema de Behrens-Fisher. Está na Communication Statistics, Simula, número 26, volume 26, número 4, nessas páginas aí, 1251 a 1263, como eu disse, em 1997. Veremos a maior parte dessas aproximações na sequência, deixando somente aquelas soluções aproximadas não muito gerais e que demandam um maior esforço computacional. Então, eu escolhi uma série de aproximações para apresentar no meu livro, são bastante interessantes. A do Yao, especificamente, a do Krishnamurti e Yu também são aproximações bem consideráveis, bastante boas. Uma primeira aproximação para a solução do problema Behrens-Fisher foi proposta por Bennett em 1951, que generalizou o procedimento univariado de Sheffer, em 1943. Então, Bennett, baseado no trabalho de Sheffer, ele generalizou o trabalho de Sheffer de 1943 para o caso multivariado para apresentar uma solução do problema multivariado de Behrens-Fisher. Esse caso, é bom salientar, ele é exato, no sentido de que ele controla o erro tipo 1 de forma exata. Porém, infelizmente, ele tem baixo poder, mas o erro tipo 1 dele é controlado de forma exata. Então, vejamos. Então, nós temos que considerar sem generalidade que N2 é maior ou igual a N1. Mas eu vou ter muitas situações, vocês podem me perguntar, em que o N2 é o contrário, é menor que o N1. A amostra 2 tem tamanho menor do que a N1. Então, como é que eu faço? Eu inverto. Quem eu chamo de 2, eu chamo de 1 e vice-versa. Então, eu vou ter sempre N2 maior ou igual a N1, porque o rótulo da população não me interessa. Então, se eu estou testando Mi1 menos Mi2 igual a delta zero, e eu trocar os rótulos, então eu vou testar Mi1 menos Mi2 com os rótulos trocados igual a menos delta zero. É o valor de interesse, mas com a diferença ao contrário. Tá? Então, não perco generalidade de considerar isso. Então, devemos definir o vetor XJ para N1 observações, que é o menor tamanho de amostra.
Então, eu vou ter um x1, um vetor x1 com p variáveis, um x2, um x3, um xn. Então, como é que eu faço para obter xj? Eu pego cada observação original da amostra da população 1, amostra da população 1, na JESMA, unidade amostral, subtraio a JESMA observação. Aqui a ordem é arbitrária, então eu posso ordenar de qualquer maneira. Eu vou pegar a ordem sempre original que está no meu arquivo de dados, não vou me preocupar com isso, porque eu tenho infinitas possibilidades, infinitas entre aspas, né? Permutação de N2 possibilidades de permutar a minha amostra. Então, a ordem que é a amostra, quem que é a observação 1? Aleatoriamente foi escolhida uma unidade lá, mas essa unidade 1 eu posso trocar a revelia. Então, mas eu vou considerar a ordem original que estiver no meu banco de dados. Não vou me preocupar com isso. Então, eu vou pegar da segunda amostra, a observação da segunda amostra, Y2, a JESMA observação. Então, a primeira observação, multiplicar ela por raiz de N1 sobre N2, somar todas as Y2Js, mas todas as N1 primeiras observações do Y2J, de 1 até N1, e dividir por raiz de N1 vezes N2, que é uma média harmônica de N1 e N2. Somar essa média harmônica e subtrair a média geral da segunda amostra. Eu somo todas as observações da segunda amostra, da amostra da segunda população, J variando de 1 até N2 agora, que é o tamanho dela, e divido por N2. Então, aqui vai ser uma constante, nessa parte aqui, para qualquer ordem. Essa aqui depende da ordem, essa aqui não depende da ordem. Então, eu vou subtrair, então, esse valor menos esse para a primeira, para a segunda, para a terceira, somar essas quantidades que vão estar fixas para essa ordem escolhida, para obter x1, x2 até xn1. Então, vou ter um tamanho da minha amostra limitada por n1. Tamanho n1 é a menor amostra. Por isso, eu vou ter, em geral, uma das razões de ter menos poder é isso. Eu vou trabalhar com a menor amostra, e não com a amostra completa. Então, minha amostra efetiva vai ser tamanho n1 no final. Então, para testar a hipótese de que μ1 menos μ2 é igual a delta zero, a gente calcula a estatística agora, que é um T2 univariado. Calcula a média dessa amostra, do x, subtrai do delta zero e calcula a distância de Mahalanobis amostral para essa de x barra para esse valor hipotético delta zero, em que o núcleo é a covariância do x barra. Então, que eu chamei de S de x aqui. A covariância amostral de x dividida por N1. Então, quando eu inverto, N1 passa multiplicando aqui, inverto a covariância. Então, quem que é S de x? A covariância das N1 observações XJ, que sob H0 possui distribuição exata T2 de Rotten com a dimensão P e graus de verdade N1 menos 1, sendo x barra e S de x o vetor de médias e a matriz de covariância da amostra tamanho N1 obtida na equação 21. Então, isso vai depender da ordem que eu escolhi para as observações do Y2, né? Y2J aí. Devemos salientar, então, podemos emparelhar os vetores Y1 e Y2, Y2J e Y2K para a construção das amostras utilizando a equação 21 de inúmeras formas diferentes. Como eu já ressaltei. Eu escolho a própria, né? J com J. Então, fica a ordem original com que eu coletei minha amostra, do jeito que aparece no meu arquivo de dados. Podemos somar uma amostra aleatória tamanho N1 entre todos os possíveis emparelhamentos e aplicar o teste, né, que é fatorial de N2. Mas o Y também pode ser emparelhado de outra ordem. Então, tem N1 fatorial vezes N2 fatorial possibilidades. Eu uso a ordem original, que é uma dessas amostras possíveis. Os resultados obtidos por dois pesquisadores ou dois softwares diferentes podem não ser exatamente o mesmo. Então, esse teste não tem um valor único, depende do ordenamento que eu escolho. Então, é complicado isso, né? Testar a hipótese de igualdade dos vetores de média das populações pastagem e capoeira nova, exemplo 7, perdão, com a solução de Bennett em 1951. Então, inicialmente, determinamos a amostra única, transformando as amostras originais, utilizando a seguinte fórmula. Aqui já as realizações do vetor x, do vetor y, 1 e y2. Peguei a ordem original, então vou fazer isso. Essa conta aí, conforme a expressão. Por exemplo, primeira observação.
do Y1 é 2, 3, 1, 7, 4, 1. Tá? Aquelas três variáveis. Para a primeira observação do YJ é 3, 1, 2, 1 e 5, 3. Aqui é N1 sobre N2, raiz de N1 sobre N2. Mas a média, uma média que depende da média harmônica, né? Quase que uma média aqui, do número de observações das amostras entre 13 e 30. Então, quando eu extrair a raiz quadrada aqui, eu tenho recíproco da... não chega a ser a média harmônica, porque eu estou só fazendo a raiz quadrada, né? Média geométrica, na verdade. Isso que vai ser a média, eu falei harmônica. Média geométrica, de 13 e 30. Então, eu estou quase tirando uma média das N1 observações iniciais. Então, eu somei as N1 observações. Das 30, eu somei as 13 primeiras, eu tenho esse valor, e vou dividir por a raiz quadrada de 13 vezes 30. E aqui eu tenho a média das N2 observações. Total delas, dividido por 30, eu vou ter a média. Então, fazendo essa conta, eu chego nesse vetor aqui. Menos 2,08, menos 0,41 e menos 2,52. Vai ser meu primeiro X1. Faço isso para a observação 2. Faço isso para a observação 3 e assim por diante. No final, eu vou ter minha amostra completa para o cálcio, magnésio e SBE, que é a primeira observação que eu mostrei como calcular, para a segunda, até a 13ª observação. Porque eu só consigo emparelhar das 30, 13 e Y2. Eu usei a ordem original que estava lá no meu exemplo 6.3, lá que vocês olharem. Calculando a média das três variáveis e a covariância dessa matriz de dados, eu obtenho essa média amostral por x, então x barra observado, e o S de x, 3 por 3, essa matriz de variância e covariância dessa amostra que eu acabei de mostrar aqui, que é essa aqui. Uma vez obtido isso, eu aplico na estatística. Como o meu delta 0 é 0, então eu vou ter aquela expressão um pouquinho simplificada, distância de Mahalanobis de x barra para a origem, que é 0. Então, que é o comprimento de Mahalanobis do x barra quadrático, né? Distância de x barra para a origem. Então, calculando isso, é meu valor do meu T2. Então, 13 vezes o valor da média, a inversa da matriz S de x e o vetor das médias de x. Fazendo isso, eu achei o valor 71,03. E agora, com uma aqui quadrado, com a T2 de Rotterdam, com P e N-1 grau de liberdade, podemos obter a estatística F e o valor P é correspondente. Então, o valor da F, transformando, usando aquela expressão, né? N1, Ni mais 1 menos P, né? Que multiplica o T2 sobre Ni vezes P. Eu tenho o valor 19,73 por F com 3,10 graus de verdade, né? Porque eu tenho uma amostra, a F é o grau de liberdade do denominador, é esse valor aqui, menos 3, ó, do Ni mais 1 menos 3, que é o F2. O F1 é P. Lembrando lá da distribuição T2 de Rotterdam. Então, eu tenho 3,10 graus de verdade. Não é 12, porque não é Ni graus de verdade o F2. É Ni mais 1 menos P. Tá? Então, o valor P correspondente, usando a distribuição F com 3,10 e valor, calculava para o dado F ser maior que 19,73. Com esse grau de verdade, eu achei 0,0016. Comparado com o nível nominal de 5 de 1%, tem que as médias diferem significativamente, seja lá o nível de significância nominal de 5 ou de 1% que for adotado. Então, porque o nosso valor P é menor que 0,0016, né? Dá 0,016%. Bem pequenininho o valor P. Então, num nível nominal pré-estabelecido, isso é significativo, 5 ou de 1%. Então, é altamente significativo e, novamente, levou à rejeição da igualdade dos vetores de média das duas populações. Na próxima aula, nós vamos apresentar a solução derivada de James, 1954. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado. É bem fácil fazer esse teste, lembrando que ele não dá resultado único, porque depende da ordenação tanto da amostra 1 quanto da amostra 2, que eu sempre vou tomar, quando eu vou fazer meus exemplos, a ordem original. E lembrando que eu tenho que escolher sempre N1 menor que N2. Tá? Não tem jeito de fazer o teste.
Então, N2 maior igual a N1. Obrigado por assistirem, até a próxima aula.